Graça e paz, queridos. Hoje é o 11º dia de 365 dias de leitura bíblica em ordem cronológica. Isso mesmo, nós vamos hoje ler o capítulo 31 e 32 de Jó. Vamos lá. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu, e outra coma, e sejam arrancados os renovos de meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição, e desenraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora pai, e desde o ventre da minha mãe como fui o guia da viúva? Se alguém vi perecer por falta de roupa e é o necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me haver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata de meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no outro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão, também isso seria delito, a punição de juízes. Pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal me atingiu, também não me deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou da carne provida por ele? O estrangeiro não me pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação, por certo que a levaria sobre o meu ombro. Atalaia sobre mim como coroa, mostrar-lhe o número dos meus passos, como príncipes me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sulcos juntamente chocarem, se comi os seus frutos, sem tê-la pago devidamente, e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Fim de palavras de Jó. Capítulo 32. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, obusita, da família de Rão, acendeu-se a sua ira contra Jó,
porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Disse Eliú, filho de Baraquel, o buzita: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreciei-me e temi de vós declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações, enquanto quem sabe buscáveis o que quer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Não vos desculpeis, pois, dizendo, achamos sabedoria nele. Deus pode vencê-lo e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem, faltam-lhes as palavras. Acaso devo esperar, pois não falam? Estão parados e nada me respondem? Também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião, porque tenho muito para falar e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres vinhos, prestes a arrebentar-se. Permiti, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os olhos e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem, porque não sei lisonjear em caso contrário. Em breve me levantaria o meu Criador.